Minecraft Vanilla. Agora com física quântica. Mas física quântica tá sempre presente em tudo, não tá não? Não é? Delayed MC. Delayed MC. MC de Minecraft. Ah, né? MC Viajei. de batalha, não, eu tava aqui. Oxe, bicho é de batalha, doido. Ou ele Esse é do vídeo a Masterchef, porque a galera do Masterchef também usa MC. Nesse vídeo, a gente vai criar um inventário infinito no Vanilla. E pra conseguir fazer isso, a gente vai usar uma mecânica obscura de entrelaçamento quântico que você nunca viu antes. Tudo isso pra concluir o desafio de construir a árvore mais bonita do Minecraft, que leva facilmente mais de 100 mil blocos, coisa que o inventário normal jamais conseguiria aguentar. Isso nos levou mais de 60 horas pra ficar pronto, por causa de cada detalhe que a gente Tá, precisava então agora concluir. é isso. Tem que ser megalomaníaco pra quanto você maior, jogar Minecraft. melhor. Quanto mais louco, quanto mais demorado, Impossível. quanto mais doideira, mais... Tá, peguei, MC. Lembrando Vamos que isso lá. foi no Vanilla, então assim, se a gente fez sem mods, você consegue fazer no seu mundo também. Essa árvore gigantesca, na verdade, vai ser a decoração da nossa farm de madeira que a gente já tava precisando faz alguns episódios, já que a madeira é um dos itens mais importantes de todos os recursos. E ela leva alguns itenzinhos, e não são os mais fáceis de conseguir. Não é tão caro. Só vai levar um tempinho. Não Bom, instalei pra o nossa Mine sorte, ainda. alguns dos itens já estavam prontos nos nossos Abaixei. baús. E os outros que não estavam, a gente foi craftando sem muita dificuldade. E por causa dos nossos últimos projetos, a gente tem um monte de item de redstone sobrando. Pelo menos alguma coisa além da insanidade esses projetos devolveram pra gente. Nossa, já tinha um monte de dropper, fiz mais ainda, velho, nem lembrava disso. O pior é que pro nosso azar, nem tudo dava pra pegar nos baús ou craftar, porque estranhamente essa farm pede bloco de melancia, e eu percebi que a gente não tem esses blocos no baú. E das fatias de melancia que a gente tem não são nem suficientes pra craftar tudo. Então lá vou eu rodar uma parte do mapa atrás dessa bendita melancia. Esse foi o ciclo pra poder fazer nossa farm de madeira. Todos os itens levaram mais ou menos Melancia 20 na minutos pra mão. ficarem prontos. Esse processo poderia ser muito mais fácil se eu não cometesse algumas imbecilidades, como por exemplo, passar meia hora pegando a madeira errada pra farm. Dark Mentira. madeira errada, cara. Só que o pior é que além desses mais de 20 minutos só craftando e pegando itens, a gente ainda teve que esperar tipo umas 200 horas até que esses 800 vidros derretessem. E ainda depois disso pintar ele de branco. O pior é que nesse momento foi quando eu percebi que esse processo ia levar muito mais tempo do que eu imaginava. Não porque seria difícil encontrar Legal todos os itens, edição, mas hein, que mano? momentos Bem parados de dinâmica. espera como esse não ser muito comuns no episódio. Eu não vou mentir que dá uma preguiça, mas com grandes projetos vem grandes resultados. E a gente precisava de madeira escura, só que a versão descascada em vez da normal. Sinceramente, só por frescura, né? Nossa. Porque nem precisava. Então eu fui para uma floresta de carvalho escuro e peguei 3 packs dela. A gente precisava de mais madeira ainda, só que dessa vez de pinheiro. E foi um saco pegar tudo pelo 20º episódio seguido. Tudo porque a gente não tem uma farm de madeira. Mas pô, tecnicamente você tá pegando madeira. Como que você faz Episódio esse seguinte. take aqui, velho? Como que é isso? Eu vi que vocês já falaram, é outra pessoa, mas como é que Tudo porque a sobe gente- tão Só suave? que dessa vez de pinheiro. Enquanto foi tá no um saco timeline. pegar tudo pelo Ah, é um mod? Mod replay? Ah. 20º episódio seguido. Tudo porque a gente não tem uma farm de madeira. Mas pô, tecnicamente você tá pegando madeira pra fazer uma Alguém pediu isso em um vídeo do comentário do Deluxe, aí vi só o começo, achei interessante, tô vendo agora também. valeu. Fera. Muito bem editado. farm de madeira. Então não faz mais sentido reclamar, né? Ué, de onde veio essa voz além? Beleza, itens já em mãos. Vamos planejar nossa farm. Mas obviamente a gente ia precisar de muita Eu Bonimil. odeio farm de Bone Meal. Essa aqui é horrível de fazer, eu descobri uma que é bem mais fácil. A IOL não resolve isso, não? É verdade, né? Nossa, eu esqueci totalmente do último EP, velho. Caramba! Nossa, nunca mais vou precisar de farm de Bone Meal, velho. E o cara esqueceu que a gente farma osso. A gente ficou 4 meses fazendo aquela farm e o cara esqueceu que ela Sim. farma osso. Por algum motivo eu esqueci Meu que no último Deus. vídeo a gente fez a melhor farm do mundo, que já era tipo 1 milhão de Bone Meal por hora. Além de todos os outros Meu itens de Deus. mods. Então a gente meio que nunca mais iria precisar de uma farm de Bone Meal, já que a gente já tem a melhor farm do mundo, né? E a gente decidiu criar a farm em cima dessa precisa montanha. tanto Mas de pra variar, Bonimil? do nada aparece um monte de mobs surgindo no meio da nossa farm. Todos eles estavam atrapalhando e eu não fazia ideia de como eles existiam se a gente tava com a mob switch ligada. Mas aí investigando bem eu vi que era só um mob spawner que deu sorte de ficar embaixo da nossa farm. No final era só eu fazendo drama na narração mesmo. Com tudo aparentemente nos trilhos, pra a gente deixar. começou a fazer a nossa farm de madeira. O problema é que essa farm é muito compacta, então ela é muito complexa de entender. Eu passei um tempo imenso pra entender como colocar esses carrinhos no bendito lugar que eles deveriam estar. E quando eu tentava aprender, um Godzilla todo crachado aparece no nosso mapa. Nossa, que é isso? Eu acho uma anomalia. É ali que o Herobrine mora, velho. Encosta lá só pra ver o que acontece. Uma FPS. Nossa, Jesus Cristo. é a maldição da IOL, velho. Os blocos de lã ali na esquerda. Um monte de relógio. É um buraco negro. Que burro. Ah! Eu vou por aí, calma. Olha. Tu não vê, né? Ô louco, tem uma pirâmide ali atrás. Mano,
tá acontecendo, velho? Tamanho da aberração do meu lado. Isso é eu consumindo Que faz? você. Cadê minha live? A pirâmide. Pô, mas isso é uma pirâmide mesmo. É uma pirâmide mesmo. Que isso? Delete Isso é uma servidor e premonição começa do tudo de mundo novo. Por causa do que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas vai saber, né? Anomalias de lado, a gente voltou a construir. E depois de apanhar tanto, a gente finalmente concluiu a farm. E que beleza essa farm, hein? Só pra dar uma contextualizada, essa farm funciona da seguinte maneira. A gente tem esse salão de entrada que tem 5 madeiras pra selecionar. Usando esses notblocks, a madeira que você vai selecionar vai ser a qual a máquina vai se preparar pra farmar. A mais notável é de carvalho, já que quando você aperta, esse mecanismo desce lá no meio da farm, larga um bloco e depois volta de onde veio. Tudo isso pra não crescer aquela árvore gigantesca, já que ela não funcionaria pra farmar. Depois disso, é só a gente apertar a alavanca que os dispensers vão começar a usar os bone mills. E a máquina já vai ligar os duplas de TNT pra poder cortar a madeira e mandar pro storage. Em teoria, é assim que deveria funcionar. Por isso a gente rezou e foi fazer o teste. E ela até que funcionou, mas não como eu esperava. Eu enchi o lugar de monstro em vez de bone mill, velho, que burro. Nossa! Mano, acho que isso foi o erro mais idiota até agora da série. Burrice desfeita, chegou a hora do segundo teste. E o resultado, marvelous. Deu trabalho, mas o pior é que esse vídeo não tá nem na metade ainda. Você não tem noção do quanto a gente teve que sofrer pra farmar o restante dos itens. De resto, essa farm usa bone mill como combustível. Então eu usei a nossa IOL por, sei lá, 5 minutos e peguei umas 20 sugar boxes lotadas de bone mill que ela gerou. E daí abasteci a nossa farm de madeira. OP! Só que pra usar a farm de madeira, a gente precisa de um sistema de coleta organizado, em vez de só ficar dropando resultado nessa aguinha aqui. Já que essa farm gerar bastante madeira, de 5 tipos de madeiras diferentes, a gente tem que construir um sistema rápido, que separa os tipos de madeira. Então, de novo, que nem no último episódio, a gente vai usar esse 6 Hopper Speed Sugar Loader, desenvolvido por Figuriner. Vocês não fazem ideia de como é difícil falar isso. Para nossa sorte, essa máquina requer muito menos itens para ser feita, então foi bem mais fácil de preparar, até que o meu arqui-inimigo aparece. Terceiro vídeo fazendo exatamente a mesma piada. Nesse ponto já dá pra imaginar qual que vai ser o próximo. Até que depois de toda essa farmada, eu descobri que já tinha trigo prontinho no baú. Caramba, já tinha pronto. Ai, meu... Nossa, já tinha pronto o bagulho. Literalmente 10 minutos da minha vida jogados fora no meio da roça. A construção parece bem cabulosa, mas não levou nada mais do que 30 minutos pra preparar no criativo. Então é bem simplesinha até. Feito isso, já tá na hora de realmente fazer a nossa farm de madeira, botar pra torar. Testou no criativo primeiro. Farm de madeira, torar, hã? Cheguei lá e coloquei todo o mecanismo para farmar piscadinha. todas as madeiras necessárias. Sério, que satisfação ver tudo isso dando certo. É uma farm maravilhosa, extremamente compacta. Com o storage da farm de madeira que a gente fez, eu comecei a filtrar as nossas madeiras. Eu nem expliquei no último vídeo, mas é simples. Nesse hopper a gente coloca um pack de madeira e 4 itens aleatórios. E no hopper de cima a gente coloca 40 madeiras e 4 itens que não vou passar no sistema. E repetindo isso por todos os separadores, essa belezura de storage fica ultra rápido. O ponto que eu esqueci é que nessa farm gera outros itens também que a gente não vai coletar e eles estão indo pro meio do nada. Então pra resolver, eu só botei eles pra fritar no fogo do inferno. Caramba, Felizara sem do nada. Essa farm leva muito bone mill. Isso foi só uns 10 minutos de farm ligada. Nossa, é muito bonito essa farm. Só que assim, agora que a farm tá feita, a gente tem que fazer a decoração dela. Porque, né, não tem nem que explicar o porquê da gente precisar fazer essa decoração. E que nem dito no início Mano, do vídeo, sem a gente vai condições, precisar tá, de pô. toneladas e toneladas de blocos. Só que pra pôr eles no chão, vai ser horrível o gameplay de abrir a sugar box. Pegar os blocos, pôr os blocos por 5 minutos e depois repetir isso 234 vezes. Como específico? Fiz o cálculo, confia. Então pra fazer isso muito calculado. melhor, a gente vai fazer os itens às sombras. É uma mecânica bem secreta que provavelmente você nunca ouviu falar. Só que assim, a gente já fez um vídeo sobre os itens às sombras, e mesmo ele sendo meio chatinho de ver, já foi tudo explicado nele. Então pra dar uma repaginada, e esse vídeo ser bem mais interessante, a gente vai inovar e fazer um sistema que talvez a gente possa até mesmo chamar de itens das sombras supremo. E aqui a gente já começa naquele mesmo processo que vocês estão acostumados. A gente olha os itens que a gente precisa pra fazer a construção e passa as próximas 2 madrugadas pegando cada um deles. Tem que caçar Blaze. Eu não quero ser patrocinado por eles. Não me deixa caçar eles, por favor. O que foi chatinho de pegar foi o bloco de concreto. Ainda bem que a gente já fez o conversor do Yumango e ele já converte tudo rapidinho pra gente. Diferente das outras construções, nesse aqui a gente já tinha quase todos os itens já no baú pra poder craftar. Pelo visto, nós tava assistindo Tipo assim, eles... tem um site que mostra a construção e aí ela já dá a receitinha, é isso que eles estão tentando fazer? A gente decidiu recompensar por todas as insanidades que a gente já cometeu nesse mapa. Pelo menos uma vez na vida também, né? Assim, ele pode até estar com a gente nessa, mas não significa que ele aguente a O mapa gente. não carregou ainda. Ai, crashou. Eu só queria repor Jokerbox e Ender Pearl, eu nunca pedi nada. Tô perdido.
Bora. E pra criar nossa sala de Shadow Items supremos, a gente vai usar essa entrada no nosso corredor, que é bem próxima da nossa sala de baús. Aqui a gente vai minerar um buracão pra poder ter bastante espaço. Toda a parte inferior da base é inspirada em catedrais góticas, mas pra sala do Shadow Item o aspecto chique. mágico é muito importante. Então, com inspiração na thumb do nosso último vídeo sobre Shadow Items, eu usei bastante a cor ciano-lúcido na abóboda e nessas velhinhas, que na verdade são as partículas de magia que serão canalizadas nesse lugar. Mas não tem como fazer uma sala de Shadow Item sem escuridão, afinal isso ainda é magia negra. Através dessa janela, a escuridão vai poder nos assistir enquanto a gente brinca com as artes das trevas. E com o update supressa no centro, tudo se completa. E mano, o meu update favorito foi esse que só nasce mob na iluminação 0. Ainda mais com o Gold Item. Dá pra brincar com a iluminação dos interiores, deixando a gente controlar o clima dos ambientes. Eu simplesmente amo isso. Essas são as salas de deslog. Esse é um conceito que eu inventei, entre aspas, né? Alguém já deve ter pensado nisso com certeza. Mas a ideia é que a gente faz parte desse mundo, o mundo de dentro. E na verdade a gente nunca sai dele. Quando a gente precisa voltar pro mundo de fora, a gente entra nessa cápsula. A porta se fecha e nossos avatares ficam dormindo no estado criogênico até a gente voltar pro corpo deles. A imersão aumenta demais. Fera. Vou logar lá. Bora gravar esse episódio. E se você acha isso bobo, Minecraft é um jogo sandbox. É o lugar perfeito pra incentivar a criatividade e por isso eu Não, adoro fera, tirar achei lore pras fera. coisas que eu construo. Com isso feito, chegou a hora de te Achei mostrar o muito quão fera. incrível são os Shadow Items. Até agora a gente tem usado esse update Suppressor para fazer os Shadow Items, e isso é grande demais. Além de estar num lugar totalmente inconveniente do nosso mapa, a gente vai transformar essa construção num incrível único bloco. A gente vai usar o Shulker Update Suppressor, que a gente já tem mostrado no canal nos últimos vídeos. Esse único bloco é poderoso o suficiente para quebrar toda a lógica do jogo. Não fala pro Mojang. Primeiro, para fazer ele, a gente precisa quebrar Tá escrito toda a ali? lógica do jogo. Não fala pro Mojang. Eles arrumaram nas últimas versões. Primeiro, pra fazer ele, a gente precisa fazer um Update Skipper. Eu sei que é um monte de nome novo, mas finge que o Update Skipper é tipo um Update Suppressor, só que piorzinho. Ele é essa estrutura de 2 antiblocks com 3 trilhos recebendo o sinal de redstone, que vem desse comparador que tá no modo subtração, com uma redstone aqui em cima, que vai ficar flutuando, tudo isso virado pro norte. Aqui a gente clica no anti-block, esse barulho horrível acontece. Aqui do outro lado a gente Que já tinha um redstone Lectern deles é preparado diferente? com um livro, sendo lido por um comparador em cima de uma trapdoor aberta. Está apontando pro trilho, mesmo tendo um bloco de distância. Aí quando quebrar ele, aquele barulho horrível acontece de novo. A gente substitui por uma Shulker Box. Se eu usar esse comando para ver as informações do jogo, ele ainda acha que esse bloco é um Lectern, mesmo sendo uma Shulker Box, o que causa um bug, e a gente não consegue abrir ele. A partir de agora, isso aqui é um Update Suppressor e a gente pode criar o nosso inventário infinito. Para Mod fazer isso, a gente textura. vai colocar um comparador lendo um Shulker e apontando para um Dropper, que a gente nomeou de Shadow Core, o núcleo que canaliza toda a escuridão que envolta a nossa sala. Dentro desse Dropper, a gente vai colocar um item descartável, porque ele realmente vai ser deletado, então a gente escolheu pedra, que é o item mais fácil de farmar. Para cada uma delas, a gente vai pegar o item no inventário com o mouse, clicar nela e depois clicar em um item no nosso inventário. A gente vai fazer o mesmo item parecer que duplicou, mas calma, isso não é um dupe de itens, é o mesmo item em 2 lugares diferentes. Vamos fazer uma ilustração que não é perfeita, mas explica mais ou menos a teoria do que ocorre dentro do código do jogo. O jogo segue uma lista de instruções só para passar o item do seu mouse para o slot do inventário. Suponhamos que você já pegou um item e vai pôr ele em algum slot. A partir do momento que você clica, a operação dentro do código pode ser selecionar o slot clicado pelo player, setar o slot selecionado com a mesma Programação, stack do velho, seu bicho, mouse, e se o né? slot selecionado originalmente estivesse vazio, então setar o mouse para Troca. nenhum item. Se não, ou seja, se tivesse um item no slot originalmente selecionado, setar o item do slot no mouse. Assim você alterna os itens entre o mouse e o inventário. Tudo isso dentro do mesmo tique, fazendo parecer instantâneo na prática. Só que com um Update Suppressor, essa sequência do código não ocorre perfeitamente. Pelo nome da máquina, dá para entender que o Update Suppressor suprime um update. E na Porque prática o que quase tem que ocorre é fazer uma mais ou faculdade menos. O pra comparador jogar detecta a Minecraft interação agora. com o Dropper, ativando o Update Suppressor. O Update Suppressor entra em ação aqui no meio do código, antes do jogador mudar o item que está no mouse. Já que o Update Suppressor nada mais é do que uma máquina que causa um erro forte o suficiente capaz de crashar o jogo, a Mojang criou um código para que isso não acontecesse. E o jogo emite o erro Java-Lang Stack Overflow Error, e em vez de crashar, todo o código que deveria ser executado naquele tique não é mais executado. Ou seja, aquilo que não deveria estar no mouse continua no mouse. Os 2 itens apontam para a mesma parte da memória que indica a quantidade de itens. Assim, nossa suprema tecnologia que usamos desde o início da série surge, conhecido como Item Shadowing, capaz de criar os nossos famosos Shadow Items. Na prática é um pouco diferente, porque o jogo desincroniza com o servidor e ele realmente acha que alternou os itens, mas essa pedra no mouse ainda é o item que estava no mouse inicialmente. Assim, quando a gente clica em outro item do inventário, ele atualiza e a gente consegue ver tudo funcionando perfeitamente. Não, tá bom.
Nunca mais eu quero entrar naquela sala embaixo da montanha. Faz de novo. Com a farm de madeira e com nossa sala de Shadow Items pronta, a gente finalmente é capaz de botar o desafio introduzido na intro em prática. Criar uma árvore de centenas de milhares de blocos, com apenas um único inventário, usando Shadow Items, o que significa que finalmente chegou a hora de pegar os itens necessários para essa árvore. E sim, isso tudo aqui são os itens que a gente vai usar para fazer a nossa árvore. Não são muitas variações de itens, porém são muitas quantidades de cada um deles. A gente vai precisar de basicamente blocos que representam folhas e blocos que representam o tronco. Cada um desses blocos vai ter outro conjunto de blocos atuando como gradiente, que vai transitar a cor do claro pro escuro. Pra isso, eu vou começar farmando concreto verde. Nada menos do que 38 mil deles. Pra isso, eu vou lá na nossa farm de concreto que fica lá no The End. Até que eu tenho que... Nossa, eu ia minerar o bagulho, mas eu tenho que ficar FK. Ah, enfim. Depois eu fico então. Pra aproveitar mais o tempo, eu tinha que farmar isso depois. Então, pros planos funcionarem, eu teria que dar um jeito nisso depois. Outro item que é crucial e acaba sendo bem chatinho de pegar é terracota. Na 1.18, que é a versão que a gente joga, não tem como formar terracota. Então a única maneira de conseguir em quantidades é ir num bioma de mesa e minerar. E é óbvio que a gente trouxe um beacon. Isso permite que a gente faça instamine nos blocos. Outro item que a gente vai precisar de uma quantidade imensa é o moss. Ele é responsável por preencher grande parte das folhas da A árvore. gente já fez a farm de bone meal e mango diversas vezes pelo mapa. Tudo pra poder alimentar nossas farms. Como a farm de terra, a farm de madeira do Nether e a farm de flor. Talvez até tenha outras por aí que eu nem lembro mais. Então eu ajustei ela pra parar de funcionar na metade. Ela trabalha transformando pedras em moss. A moss entra nos composters e vira bone meal, que conclui o ciclo da farm. Eu removi os hoppers que jogam pro composter. Assim todos os moss ficariam acumulados e eu só ia passar pegando. Ô, preguiça de fazer uma farm nova. Mas sim, mano. Esqueceu do vídeo antigo já? Mas aqui chegamos umas partes mais frustrantes de todas. A Kelp, mais conhecida como alga. Seriam necessárias mais de 90 mil algas. E como é que a gente vai arrumar isso tudo? O processo é longo, mas é muito satisfatório de ver. Assim, não começa tão satisfatório, porque a ideia era cavar até Bedrock, só que eu mal sabia que estava indo em direção a essa caverna aqui. Morreu. Quase. Então eu fiz um muro para poder proteger Quase a queda caiu na da lava. água, daí as kelps não se espalhariam por aí. E lá embaixo eu coloco uma placa de pressão. Desce lá embaixo. E uso o bone meal nessas algas com fast right click do Ticker Roll. Assim a gente tinha uma alga enorme sendo produzida, porém uma Ô, velocidade louco. muito lenta. E para conseguir 90 mil algas, isso precisaria ser um pouquinho mais rápido, já que eu não quero que o EP demore mais 5 meses para sair. Por isso que eu tive a ideia de expandir a farm, para agilizar esse processo quanto antes. Essa farm funciona crescendo a kelp instantaneamente, porém quando ela quebra de baixo para cima, ao invés de instantâneo. Isso faz com que se eu tentar spawnar uma nova kelp no mesmo lugar, só essa área nova vai ser realmente farmada. Então, esperar. conforme uma alga é quebrada, eu planto no novo lugar e vou quebrando, num ciclo bem rapidinho. Depois de dias e dias dentro do Minecraft, finalmente as mais de 50 Shulkerbox ficaram prontas. Mas a dor ainda não acabou não. Feito isso, vamos para Blackstone, que acaba sendo bem mais fácil de pegar. Principalmente porque a nossa farm de troca com Piglin lá no Nether tinha um monte esperando pela gente. Só que essa mesma sorte nós não tivemos com os blocos de Deep Slate, porque havia uma variedade um pouco ampla de blocos de Deep Slate pra gente fazer. A gente teria que craftar cada um deles, o que no final levou bastante tempo. Pelo menos usando o mod Item Scroller, eu consegui automatizar tudo e craftar bem mais E rápido. você tá achando muito? Calma que a gente ainda tem que derreter os Deep Slate Tiles para deixar eles um pouquinho mais escuros e fazer um gradiente melhor para poder pintar a árvore. Você vai ver na hora. Eita, não era pra mostrar agora. E das terracotas que a gente minerou, a gente coloriu elas todas de verde. E depois falta derreter pra transformar em latrilho. Só que assim, isso tudo vai Deus muito do carvão. céu. Então pela primeira vez nessa série, a gente não foi pegar madeira na mão pra poder fazer carvão vegetal. Dessa vez foi tudo automatizado e usando madeira de burst porque é demais. Aos pouquinhos a gente automatiza as coisas e tem um mapa mais funcional. A próxima tem que ser uma farm de trigo, né? Porque, pelo amor, enquanto isso tudo derrete, é o momento perfeito pra ficar farmando o resto do concreto verde que falta. E aproveitar pra fazer algo bom da vida, tipo levantar uns pesos. Pois bem, a gente ainda tinha que converter eles nessa nossa farm pra ficarem de uma maneira que a gente precisava pra colocar na árvore. A gente põe os concretos em pó e os pistões empurram eles. No caminho, eles entram em contato com a água e assim viram um bloco inteiro. Maquininha é muito boa, agora é só ficar por aqui por uma meia hora. O que eu mais temia aconteceu. São projetos desnecessariamente tão grandiosos que eu cheguei ao ponto de espalhar a sala toda com essa Shulkerbox sem que eu percebesse, de tanto item que levavam. Depois de minerar toda aquela terracota, zoado, a né? gente ficou com Muita diversas coisa. picaretas quase sem nada de durabilidade. Então usei nossa Quanto farm tempo XP pra gravar um suprema vídeo que a gente desse? fez. Simples assim. E tá tudo consertado. E os motivos já estavam me enlouquecendo, porque muitos dos itens ainda eram insuficientes. Eu tive que descer lá na nossa boa e velha farm de alga. Boa e velha nada, tá mais pra uma nova e ruim farm de alga. Eu tive que descer lá nossa nova e ruim farm de alga pra lotar todas as Shulkerbox necessárias mais uma vez. Sério, isso me deu tanto trabalho que foram mais de 10 minutos farmando manualmente, colocando alga na terra e transformando osso em bone meal. Deve parecer impossível imaginar construir algo com tudo isso de Shulkerbox lotado. Mas relaxa, porque a gente realmente vai fazer o nosso inventário ficar infinito nesse vídeo. Seguindo nos itens da nossa farm,
farm, eu fui lá de novo na nossa farm de madeira pra usar elas como carvão, só que seria necessário pra queimar as kelps. Maravilha de farm, cara. Nossa, acho que é a minha farm favorita do mapa. Não, quer dizer, desculpa aí, ó. Desculpa, esqueci. Mas como vocês sabem, a gente precisa de muita, mas muita kelp 5 e meses muito fazendo carvão uma, pra sabe? derreter e chegar na quantidade de blocos que a gente precisa. Para adiantar isso, eu vou na nossa sala de fornalha e aumento a nossa fornalha industrial de 16 para 64 fornalhas e consegui assar tudo mais rápido. Levou um tempinho para adaptar o sistema de coleta e o sugar loader, mas no final ficou tudo nos trilhos. Nossa Esse processo senhora. era bem demorado. E pra fazer isso, eu fiquei dropando todas as kelps das sugar boxes e usando o sistema de craft automático do Item Scroller de novo. No meio do processo, eu até descobri que dava pra comer essa porcaria de kelp. Dá pra comer isso aqui, velho? Praticamente quase tudo feito, todos os itens que a gente precisa estão nessas sugar boxes espalhadas na sala. Tá uma loucura isso aqui. Bom, nem todas, porque quando eu tava organizando tudo, eu vi que eu não tinha feito as 13.000 lime terracotas que eram Tá necessárias. zoando, velho. Mas eu fui dar uma olhada no meu histórico e lá tava mostrando que eu já tinha craftado as 13.000 lime terracotas. Só resta saber aonde. Ah, tá aqui. Nossa, Nossa, isso... Desespero. Oh, isso mexeu comigo, hein? Ninguém mandou ficar o dia inteiro craftando item também. Beleza, mas como é que a gente vai carregar todos os itens pra poder começar a construção da árvore? Simples, aqui a gente tem o que chamamos de Shadow Item Loaders. Essa é uma máquina que eu desenvolvi no antepenúltimo EP para poder pôr 300.000 pistões de uma vez só, com os pistões sendo enchidos no meu inventário com Shadow Items. A questão é, essa máquina é muito larga e não é compacta. A gente precisa que elas sejam o menor possível para caber o máximo que der dentro de uma sala. Então eu adaptei essa Sugar Unloader criada por Glotz, que eu achei no servidor do Discord Storage Tech. Ela é muito boa, só que não é feita para funcionar com os Shadow Items. É só para esvaziar a Sugar Box mesmo. Então eu desenvolvi um sistema que com o carrinho aqui embaixo, a gente pode pôr o nosso Shadow Item, desbloquear a coleta dele com essa alavanca e a Sugar Box vai esvaziar 20 itens por segundo, enchendo o nosso Shadow Items 20 itens por segundo. A gente vai separar essa construção em etapas, como troncos e folhas, e a gente vai fazer o tronco primeiro. Nessa construção, temos 5 blocos diferentes que representarão a cor do tronco. A gente vai linkar nosso inventário com as Sugar Boxes de Shadow Items. Jesus, É só abastecer o não. sistema com Sugar Box, Pera aí, pôr pô. o Shadow Item e depois ligar. Quando essa Sugar Box vaziar, a próxima vai substituir ela. Mas antes da gente usar os Shadow Items para fazer essa árvore gigantesca, a gente vai construir as estátuas de vocês que têm feito parte da nossa comunidade, nos apoiando com os membros do YouTube aqui na nossa sala de estátuas. Ela tá ficando cada vez maior e mais bonita. Então se você quiser ajudar a gente e ter seus status aqui no nosso mapa também, além de vários spoilers do próximo EP, é só se tornar um membro do canal. Muito obrigado ao Apollo e um membro que perdeu a conta do Discord e eu não consegui mais acesso para lembrar o nome. Por ter nos ajudado até aqui, essas são as suas estátuas e estamos felizes de ter vocês aqui com a gente. Enfim, fera. com tudo feito, chegou o honra. momento mais esperado, a construção da árvore. Primeiro de tudo, a gente precisava quantas pessoas no terraformar essa canal? montanha, já que ela é horrível e a árvore precisa de mais espaço para poder caber em cima. Aqui na montanha ainda tem as raízes soltas saindo para fora, além de 2 subidas para poder acessar a farm de madeira. Eu desenvolvi essa árvore usando o mod Axion, que definitivamente é o mod mais inovador dos últimos tempos. Ele realmente criou uma interface de um software de modelagem 3D para você poder construir tudo dentro do seu mundo. É inacreditável. Para criar todo o formato dessa árvore, eu fiz ela surgir usando a Path Tool, com blocos de diamantes para modelagem, engrossando e afinando alguns pontos para poder fazer a base Ele e o modelou topo da árvore. ela. Eu me baseei nessa Legal. imagem e também na árvore da Hydra. Provavelmente ficou mais bonito que a nossa, mas vamos fingir que não, só para poder ter uma intro mais apelativa. Meu propósito era criar algo relacionado a um bonsai, só que gigante. Parece Então um dos bonsai. pontos principais das árvores seria que ela fosse bem torcida. Eu criei braços longos também que iriam seguir as folhas. E até mesmo tentei fazer braços se entrelaçando entre si para demonstrar uma complexidade maior na construção. Toda a modelagem foi baseada usando o tutorial desse vídeo aqui. O link vai estar na descrição. E para pintura eu usei a ferramenta de iluminação do mod, que ele pede para você fazer um gradiente de blocos claros para escuros. Aí você só precisa selecionar a área que ele vai afetar e depois selecionar uma ou várias coordenadas para atuarem como pontos de luz. Assim, quando você finalmente executar a operação, vai ter uma área clara transitando para uma área escura, fazendo esse efeito sensacional que vocês estão vendo, tanto nos verdade. troncos quanto nas folhas, que inclusive foram extremamente demoradas de construir. Olhando daqui, dá pra dizer que essa é a coisa mais bonita que a gente já fez na nossa vida, né? Não, incrível. Ainda não. Como esse ainda não? Cara, não me diz que ainda tem mais. Olha como ela ficou bonita aqui no bosque, não tem como ficar mais bonito do que isso. A verdade é que ainda tem alguns detalhes que vão fazer isso de 10 a 1000. Para isso, a gente precisa de uma farm de Glow Lichen e Glowberry, que vão ser os itens Deu finais para deu decoração. charme. Começando com a farm de Glow Lichen, ela até que tava bem tranquila de ser feita. Nada que os itens do baú e uma tesourinha para pegar os Glow Lichens não resolvessem isso. Travou. Não, cara, por que travou? Sim, virilizou a nave, eu No lembro. final, com todos os itens necessários,
Eu fiz essa farm básica. da linha Ela foi que feita pelo brilha. Mango e eu construí realmente em só 20 segundos. A timelapse mais rápida da história, tá ligado? Então tem que encher os dispensers com Bone Meal e não osso, ligar ela e ficar aqui dentro. Cada tesourada gera 4 Glow Lichens. E pelo visto gera epilepsia também, né? Tudo feito, ela me gerou uma tonelada de Glow Lichen. Chegou a hora do Glowberry. Mas as coisas não poderiam terminar tão fácil. Não havia nenhuma Glowberry pra poder usar como base pra nossa farm. Não tem nenhuma Glowberry. Então, lá vai eu dar uma de escavadeira e minerar pra pegar esse bendito item. Em pleno 2024 e minerando no Minecraft, cara. Trabalha. Pode, Tem 2 anos esse vídeo. Enfim, achei Glowberry e já tenho o necessário pra farmar. Só preciso de uma. Obrigado. E cara, diferente da farm de Glow Lichen, isso aqui é a coisa mais simples do mundo de se farmar. Você não precisa de uma estrutura, só precisa de Bone Meal e ligar o Fast Right Click do Ticker Roll. Deu bastante. Mas eu quero mais. Com isso, é só terminar fazendo o bendito acabamento da árvore mais linda da história do Minecraft. A gente agradece de coração o apoio que vocês nos deram no último vídeo. E para recompensar vocês não ficar cansativo, a gente quis transitar de um vídeo insano de farm para um vídeo insano de construção. Fale pra gente o que vocês acharam. Com certeza dá pra melhorar. Fera. E se Muito saberem bonito. como, é só falar pra gente nos Que comentários. isso? E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse aqui, que a gente Deve ser uma construiu dupla 2 só, né? milhões pra nossa base. E não esquece de entrar lá no nosso Discord, hein? Fera demais. Não conhecia esse canal, cara. Delayed MC. É, e tem 2 anos mesmo esse vídeo. Tem de 2 anos. 2024. Que vídeo bem editado, cara. Será que eles são Dinâmico, rapidinho. De início achei que não era brasileiro. É, não eu eram tô com brasileiros, essa- mas aí depois é sim. Eu não sei não, velho. Às vezes foi dublado e tal. Isso foi dublado, foi muito bem dublado. Não sei. Enfim, incrível. Incrível, 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 Não, mas incrível. olha ali as referências, cadê? Em busca da casa automática, inspirado. Ah, é Sunset Minecraft Sobrevivência inspirada em A Busca da Casa Automática de Vinícius 13 e Craft Games Davi. Aham. Olha só. Além de conteúdos gringos. Então eles são brasileiros. Que chique. Caramba. 4 meses sem postar. Mas também, né? Ô, o povo. Tamanho das paradas que É, faz. loucura, né, mano? Loucura.